Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, meu nome é Renato Miranda, sou professor de Física e hoje aqui neste vídeo eu vou resolver a prova, a parte de Física, né, da EAN 2020, Escola de Aprendiz de Marinheiro, ok? Mas antes de eu começar a resolução, eu quero pedir uma ajuda a vocês. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com mais alunos que queiram aprender física e principalmente que queiram prestar, que vão prestar, né, a prova da EAN. Correto, pessoal? Eu só peço isso de coração. E se vocês no decorrer do vídeo estiver gostando, você puder tirar uma foto ou um print da tela no momento que a aula está rolando, que essa resolução está rolando, você postar no Instagram, marcando o nosso Instagram, que é @físicacommiranda, você vai ajudar bastante a conseguirmos propagar o conteúdo. Valeu? Agora que eu falei demais, vamos começar a resolver essa primeira questão. A figura a seguir mostra um motor sendo usado para erguer uma caixa de massa igual a 100 kg, com auxílio de uma corda e uma polia. Polia é isso aqui, ó, né? Ambos de massa desprezível. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar e sabendo que a potência mecânica do motor é igual a 1000 watts, e que o deslocamento vertical da caixa é 8 metros, determine o tempo que o motor leva para erguer a caixa e marque a opção correta. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber aqui, nós temos que saber o conceito de trabalho, correto? O trabalho, galera, nós não temos uma definição única para trabalho, mas toda vez que um corpo entra em movimento, ele vai estar realizando o trabalho, correto? E o trabalho ele é calculado por meio da seguinte expressão: existe o trabalho com uma força constante e trabalho com uma força variável. Quando eu calculo o trabalho de uma força variável, eu vou ter que usar igual a área da figura. Quando eu calculo o trabalho de uma força constante, nós vamos usar por meio dessa seguinte expressão: trabalho é igual a força vezes distância, ok? Certinho? E uma coisa, ele fala na questão que vai puxar esse camarada aqui, né? Esse motor vai puxar ele aqui para cima. Se vai puxar ele aqui para cima, ele vai realizar trabalho, correto? E aí, o que nós temos que saber aqui? Nós temos que saber que ele está a uma altura de 8 metros, correto? E nós temos que saber que esse 8 metros vai ser o quê? É o deslocamento, na verdade. Ele vai deslocar, vamos supor que ele pegue, desloque daqui até aqui. Ele vai percorrer uma distância de 8 metros, correto? Sabendo disso, pessoal, né, a força que ele vai exercer vai ser qual? A força que ele vai exercer, galera, vai ser a seguinte: vai ser a força de tração, né? Essa forcinha aqui, ó. Correto? Mas só que tem um porém, pessoal. Qual é o porém? Essa força de tração tem um pouquinho a ver com essa força peso aqui, né? Nesse caso. Correto? Então nós conseguimos calcular por meio do trabalho da força de tração, né? Como é que eu vou calcular o trabalho da força de tração? Trabalho de tração é igual a força de tração, que eu vou usar parecida com a força peso, né? Força peso se opõe ao movimento, é aqui para baixo, correto? Na verdade, ela não se opõe ao movimento. Na verdade, ela é direcionada para o centro da Terra, mas nós podemos considerar que ela seja vertical para baixo, né? Então, nós vamos utilizar por meio da expressão M, que é a massa, vezes a aceleração gravitacional G, vezes a altura, que é H, correto? Então, por meio dessa expressão, nós vamos calcular o trabalho. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui, então, né? Vamos calcular da seguinte forma, galera. Trabalho é igual a massa. Quanto vale a massa? 100 kg. Certinho? Não precisa botar quilograma não, né? Vezes o G, que é a aceleração gravitacional, que é 10. Vezes a distância que ele anda, né? A altura. No caso é o que ele anda, o tamanho das coisas que ele anda ali, né? Subindo aqui, que é 8 metros.
Então, fazendo esse produto aqui, vai dar como resultado 8.000 joules, ok? Então aqui vai dar como resultado 8.000 joules. Só que não é isso que ele quer na questão. Na questão, ele quer o que? Ele quer o tempo que o motor demora para poder erguer a caixa, correto? Que o motor leva para erguer a caixa. Então como é que nós vamos calcular esse tempo aqui? Nós vamos calcular por meio da seguinte expressão. Existe a expressão da potência, correto? A potência, ela é calculada por meio do que? Ela é calculada pela razão entre o trabalho realizado por um corpo dividido pelo tempo que esse corpo leva para realizar esse trabalho, correto? Sabendo disso, nós temos o valor do trabalho que nós já encontramos, nós temos o valor da potência que ele dá na questão, ó. A potência do motor é 1000 watts e nós queremos esse tempo, então é só nós aplicarmos essa expressão para podermos achar o resultado da questão, correto? Então vamos aplicar aqui então. Então vai ficar 1000, né, que é a potência, correto? Que vai ser igual ao trabalho. Trabalho vale quanto? 8.000, certo? Dividido pelo ΔT, que é o que nós queremos descobrir. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos multiplicar cruzado, ficando da seguinte forma. Ó, multiplicando cruzado aqui vai ficar 1000 vezes ΔT, que vai equivaler a 1000 ΔT, correto? Fazendo aqui bonitinho, né? 1000 ΔT, que é igual a 8.000, correto? Então vai ficar igual a 8.000. Agora o que nós vamos fazer, galera? O que está multiplicando ΔT vai passar para o outro lado dividindo. Então aqui vai ficar o ΔT isolado, correto? Que vai ser igual a 8.000, né? 8.000 dividido por 1000, correto? Então vai ficar dessa forma. Sabendo disso, ó, esses 3 zerinhos aqui nós podemos cancelar com esses 3 zeros aqui. 8 dividido por 1 vai dar 8. Então, o tempo necessário para levantar aquela caixa vai ser de 8, sistema de unidades, né, internacional, 8 segundos. Então, vamos para a próxima questão, galera. Um forno capaz de fornecer 3.000 calorias por minuto é utilizado para derreter metal. Deseja-se utilizar esse forno para derreter uma peça de alumínio de massa M igual a 300 gramas, cuja temperatura de fusão é 660 graus Celsius, correto? A peça de alumínio é colocada no forno com uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. O tempo mínimo necessário para o derretimento completo da peça de alumínio, desprezando qualquer perda de energia, será de dados: calor específico do alumínio, 0,2 calorias por gramas graus Celsius, calor latente de fusão do alumínio, 94 calorias por gramas. Pessoal, primeira coisa, o que vai acontecer? Você tem que saber que a peça do alumínio foi colocada numa temperatura inicial de 30 graus Celsius no forno. Então, ele foi colocado, né, numa temperatura de 30 graus Celsius. Nós temos que saber o seguinte: toda vez que nós estivermos resolvendo um probleminha, né, de calorimetria, correto? Nós temos que pensar que vai ocorrer o quê? Pode ocorrer 2 tipos de quantidade de calor. Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. E aí, o que é cada uma? A quantidade de calor sensível, ela ocorre quando você tem a variação da temperatura, porém, não ocorre mudança de estado físico da matéria. Se o corpo está no estado líquido, vai continuar no estado líquido. Se o corpo está no estado sólido, vai continuar no estado sólido. Se o corpo está no estado gasoso, vai continuar no estado gasoso. Já a quantidade de calor latente vai ser o quê? Vai ter uma mudança no estado físico da matéria, correto? Mas não vai ter a variação da temperatura. Pode ter mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, sólido para o gasoso e por aí vai, correto? Tendo em vista isso, nós vamos ter que perceber o seguinte: se foi colocado a 30 graus Celsius dentro do forno, nós temos que perceber o seguinte: ele vai de 30 graus Celsius até onde? Até o ponto de ebulição.
correto? Porque existe o ponto de fusão, que eu vou chamar de PF, né? O ponto de fusão equivale a 0 graus Celsius, ok? E o ponto de ebulição, que eu vou chamar de PE. PE, que vai ser a 100 graus Celsius, certo? Nós temos que ter essas informações cabíveis aqui. Por quê? Ebulição vai ser quando ele, a partir de 100 graus Celsius, ele trocar o estado físico da matéria, correto? Então ele vai vir de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, certo? Nesses 100 graus Celsius aqui, ele vai trocar o estado físico. Então vamos colocar aqui, né? Troca o estado físico. Celsius no momento que ele troca o estado físico. A partir dele ter trocado o estado físico, ele vai de 100 graus Celsius até a quantidade máxima dada na questão, que equivale a 660 graus Celsius. Correto? Então, recapitulando, ele vai começar de 30 graus Celsius, vai até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, onde vai ocorrer a troca do estado físico. Ocorreu a troca do estado físico, ele vai pegar e vai chegar a esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma quantidade de calor para poder levar o camarada de 30 graus Celsius até a 100 graus Celsius. Vai ter uma quantidade de calor necessária para fazer a mudança do estado físico. E vai ter uma quantidade de calor necessária para levar de 100 graus Celsius a 660 graus Celsius. Ok? Então, vamos pegar primeiro a primeira parte, que vai ser a quantidade de calor que vai levar de 30 graus Celsius para 100 graus Celsius. Ocorreu variação de temperatura, correto? Se ocorreu variação de temperatura, nós nos tratamos de quê? Calor sensível. E como é que calcula o calor sensível? Calor sensível se calcula Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde o M vai ser a massa, o C vai ser o calor específico, que é a propriedade do corpo, e o ΔT vai ser a variação de temperatura. Vamos então colocar aqui, vamos calcular. Então vai ficar Q igual a massa. Quanto vale a massa? Ele dá na questão que equivale a 300 gramas. Então nós vamos colocar 300 gramas. Então vai ser igual a 300 gramas, né? 300 vezes o calor específico. Aqui ele dá na questão também. Ele fala na questão que é 0,2 calorias por grau Celsius. Então 0,2, que vai multiplicar a variação da temperatura. Que variação da temperatura é o quê? É a temperatura final menos a inicial. Qual é a temperatura final? Nesse caso aqui, 100 graus Celsius. Então vai ficar 100 menos a temperatura inicial, que equivale o quê? 30 graus Celsius. Então 100 menos 30. Correto? Então aqui vai ficar Q igual a 300, que multiplica 0,2, que multiplica 100 menos 30, que vai equivaler a 70. Fazendo esse produto aqui, vai ficar o quê? Eu vou chamar de Q1, galera, porque eu vou ter mais outras quantidades de calor, né? Q1, 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 Q1. Quanto vai dar isso aqui? – 4.200 calorias. Então vai dar 4.200 calorias. Ok? Então nós conseguimos o que? Nós conseguimos achar a quantidade de calor que vai fazer o camarada aí de 30 graus Celsius para 100 graus Celsius. Agora nós vamos para o caso 2, que é no momento que ele troca o estado físico. Por que ele vai trocar o estado físico? Porque nós estamos tratando do ponto de fusão. Então ele vai ter que ter uma troca de estado físico ali. Então, se tem uma troca de estado físico e a temperatura não vai variar nesse caso, nós tratamos do que? A quantidade de calor latente. Como é que ela calcula? Se calcula Q igual a M vezes L, onde L é o calor latente, M é a massa do corpo. Então vai ficar da seguinte forma: Q, que é igual a massa equivale a 300 gramas, né? Então a 300 vezes calor latente. Quanto vale o calor latente? Aqui ele deu a latente de fusão do alumínio, 94 gramas por calorias.
Então aqui vai valer 94. Agora vamos fazer o produto. Então vai ficar aqui, que vai ser igual a 300 vezes 94. Que vai dar 28.200 calorias. Então vamos recapitular o que nós fizemos. Nós achamos a quantidade de calor para ir de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, que equivale a 4.200 calorias. E agora nós achamos a quantidade de calor para mudar o estado físico em 100 graus Celsius, que nós chamamos de calor latente, que deu 28.200 calorias. Agora que nós já vimos isso, nós vamos partir para a terceira parte, correto? A terceira parte vai ser o quê? Ele vai elevar a temperatura, vai ter uma determinada quantidade de calor, que vai elevar uma temperatura de 100 graus Celsius para 660 graus Celsius, correto? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos ter o terceiro passo, né? Se vai ter a mudança de variável, Se vai ter a mudança de temperatura, nós nos tratamos do quê? Quantidade de calor sensível. Então vai ser calculada da seguinte forma, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Concorda? ΔT, lembrando que é a variação de temperatura. Então vai ficar aqui, que é igual a M. Quanto vale o M? 300. Eu não botei a fórmula aqui de novo, pessoal, porque eu já tinha colocado lá no início, entendeu? Vezes calor específico, que vai equivaler a 0,2. Vezes a variação de temperatura, que vai ser a final, nesse caso, 660. Então vai ficar menos 100. Sabendo disso aqui, vai ficar da seguinte forma, que é igual a 300 vezes 0,2 vezes 660 menos 100 vai dar 560. Agora nós vamos fazer o produto entre eles. Então vai dar Q, que é igual a 33.600 calorias. Certo? Então nós achamos a quantidade de calor que vai levar de 30 a 100 graus Celsius, a quantidade de calor que vai fazer a mudança de estado físico em 100 graus Celsius e a quantidade de calor que vai levar de 100 graus Celsius a 660 graus Celsius. Agora, sabendo disso, nós vamos calcular a quantidade de calor total, correto? A quantidade de calor total vai ser o quê? A soma das três quantidades de calor. Tudo bem? Então vai ficar Q, né, que é a quantidade de calor total, que é igual a Q1, né, que é essa daqui, mais Q2 mais o Q3. Ok? Vai ser isso aí. Então vamos agora pegar e somar aqui. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar Q, trazer mais para cá por causa da foto, igual a Q1, e Q1 vale 4.200, né? Então 4.200 calorias, né? Então 4.200 mais Q2, que equivale a 28.200. Então 28.200 mais Q3, que equivale a 33.600. Tudo bem? Agora, pessoal, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa soma. Então, o Q, nesse caso, vai valer 66.000 calorias. Certo? Então, primeira coisa, nós achamos a quantidade de calor em todo esse processo. Mas não é isso que ele quer na questão. Na questão, ele quer o tempo necessário que conseguiu fundir, né, o alumínio, né, que nós podemos calcular esse tempo, correto?
que é a expressão da potência térmica. Vamos levar um pouco para o dia a dia. Em que a potência térmica é usada no dia a dia? Quando sua mãe acorda às 6 da manhã e vai fazer o café, um café ali na cafeteira, concorda comigo que a água vai esquentar, correto? Então vai ocorrer um aumento de temperatura ali, tudo bem? Então vai ter uma quantidade de calor sensível e vai ter um determinado tempo que essa temperatura vai aumentar. E como é que essa temperatura aumenta? Graças ao quê? A ligar ele na tomada. Ligando ele na tomada, ele vai ter uma potência que vai fazer com que ele esquente esse café. Essa é a potência térmica, correto? E como é que ela é calculada? Ela é calculada da seguinte parte. Ela é calculada por esse sinal aqui, que é igual a quantidade de calor, que no caso é a total, dividido pela variação do tempo. Né? Vamos utilizar ΔT como variação de temperatura e ΔT como variação do tempo. Na questão ele te deu aqui a potência, caloria por minuto. Ele te deu a quantidade de calor, você calculou, né? Você calculou que deu 66.000 e ele quer o ΔT, correto? Então, sabendo disso, nós vamos agora aplicar na fórmula. Então, quem é a potência? A potência equivale a 3.000, correto? Então, vai ficar 3.000, que vai ser igual ao quê? Quanto vale o quê? 66.000, correto? Isso aqui vai ser dividido pela variação do tempo, que é o que ele quer em questão, pelo ΔT, ok? Agora, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar e fazer a multiplicação cruzada, correto? Então, como é que nós vamos fazer essa multiplicação cruzada aqui? Nós vamos fazer isso aqui, ó, multiplicar assim, né? 3.000 vezes ΔT vai equivaler 3.000 ΔT, né? Então, 3.000 ΔT. Isso aqui vai ser o que? Igual a 66.000. Então, 66.000. Agora, esse ΔT aqui, nós vamos colocá-lo em evidência. Então, vai ficar da seguinte forma. ΔT, que é igual a 66.000. Então, vai ficar bonitinho aqui, né? 66.000. E esse 300 que está multiplicando o ΔT vai passar para cá dividindo. Então, vai dividir por 3.000. Ok? Sabendo disso aqui, ó, repare que esses 3 zeros aqui vai morrer com esses 3 zeros aqui. Então, o ΔT vai ser 66 dividido por 3. 66 dividido por 3 vai equivaler a 22. Então, o ΔT vai valer 22. Sistema de unidade nessa questão é o que? É minutos, né? Então, 22 minutos para ele poder chegar naquela temperatura de 360 graus. Gabarito dessa questão, letra C. Vamos para a próxima questão, certo? Em certo compartimento, 3 aparelhos elétricos funcionam diariamente, né? O aparelho A, com potência de 1.200 watts, permanece ligado por 1 hora e 45 minutos. O aparelho B, de 1.500 watts, permanece ligado por 1 hora e 20 minutos. E o aparelho C, com 2.000 watts, permanece ligado por 1 hora. A respeito do consumo dos aparelhos elétricos, é correto afirmar que o aparelho A consome mais energia que o aparelho B? B consome menos energia que o aparelho C? A consome menos energia que o aparelho C? C consome a mesma energia que o aparelho A? E B consome a mesma energia que o aparelho A? Galera, para saber isso aqui, nós temos que calcular o que é energia elétrica, né? Vamos levar para o cotidiano para ficar mais fácil. A conta de luz da sua casa, né? Ela vem, vamos supor que venha R$600 por mês, correto? Aí você para pensar, pô, cara, como é que essa conta de luz é calculada? Cara, ela é calculada da seguinte forma. Cada compartimento na sua casa, né? Geladeira, fogão elétrico, televisão e por aí vai, tem uma determinada potência de funcionamento, certo? E essa potência ela vai
ela vai sendo o que? Gerando uma energia de acordo com o tempo que o aparelho fique ligado, correto? Por isso que a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. Aí você vai pegar, vai ver a potência e o tempo de cada um dos compartimentos da sua casa, vai calcular a energia elétrica por meio do produto entre eles, né? Potência e o tempo. Calculando ele por meio do produto, você vai perceber o que? Você vai calcular a energia elétrica gerada por cada um deles. Você vai somar e vai calcular a energia elétrica total. Aí você vai ter que ver o preço do quilowatts, né? Que isso varia de cada cidade. Vamos supor que o quilowatt equivale a R$2. Você vai pegar, se 1 kW equivale a R$2, o tanto de quilowatts gastos, né, que é energia elétrica, quilowatts-hora, né, no caso, gastos, ali equivale a X. Você vai achar o valor da conta de luz ali que vem na sua casa, correto? Então essa questão é parecida, só que ela fala de um aparelho A, um aparelho B e um aparelho C, correto? E sabendo disso, ele quer saber a energia de quem consome mais que o outro, para poder saber direitinho. Sabendo disso, nós temos que fazer o quê? Calcular a energia elétrica. Então, como eu já falei, a energia elétrica, ela é calculada por meio da seguinte expressão: E igual a P, né, vezes ΔT, ok? Então, vamos jogar o ΔT, né, para segundos, que é no sistema internacional, já que a potência equivale a watts, né? Correto? Então vamos lá. Então o ΔT, nós vamos calcular primeiro a energia elétrica do aparelho A. Então vou chamar de EA, né? Nós vamos calcular isso aqui. Como é que nós calculamos isso aqui? Nós calculamos por meio da seguinte expressão: PA, né, EA igual a P de A, né, vezes o ΔT de A. Correto? Então, sabendo disso, vamos ver primeiro o ΔT de A. Ele fala que vale 1 hora e 45 minutos. Tudo bem? Então, nós temos que calcular o que? O ΔT de A em segundos. Então, ΔT de A, ele disse na questão, né, que vale 1 hora e 45 minutos. Agora nós temos que transformar isso aqui para segundos. Primeira coisa, galera, 1 hora vai equivaler a 3.600 segundos, tá? Uma coisa bem importante. Quer aprender a calcular isso aqui? É só você usar aquela regrinha de 3. 1 hora equivale a 60 segundos, correto? 24 horas, que é um dia, né, equivale a X. Faz a regrinha de 3 que você vai encontrar isso aqui. Agora nós temos que saber quantos segundos equivale a 45 minutos. Só fazer. Você sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. 45 minutos vai equivaler ao quê? Você faz o produto. 45 vezes 60, que dará como resultado 6.300. – 2.700 segundos. Correto? Agora, 1 hora mais 45 minutos é só mais 3.600 mais 2.700, que dará como resultado 6.300 segundos. Então, 1 hora e 45 minutos equivale a 6.300 segundos. Agora nós já temos o tempo no sistema internacional, né? Temos a potência que ele te deu, que vale 1.200 watts. Vamos calcular a energia elétrica dele. Tudo bem? Então, a energia elétrica é calculada por meio da seguinte expressão. No caso, a energia elétrica de A vai ser calculada por meio da potência de A, que equivale a o quê? Equivale a 1.200, né, watts. Então, 1.200
vezes 6.300, né? 6.300 segundos. Então a energia elétrica vai ser 1.200 vezes 6.300, que vai dar como resultado, dará 7.560.000. Então 7.560.000, né? Vou botar os 3 zeros aqui, watts segundos. Então nós calculamos a energia elétrica do A, né? Agora nós temos que fazer o mesmo para o B e para o C. Então vamos fazer? Então vai ficar da seguinte forma. É B, né? Vai ser a potência de B vezes a variação do tempo de B. Tudo bem? Qual é a variação do tempo de B? ΔTB né? Vai equivaler a 1h e 20 minutos. Então vou botar aqui, né? 1h e 20 minutos. E vamos transformar aqui, ó. Quanto equivale 20 minutos? Se nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos, 20 minutos equivale a 1.200 segundos. Então isso aqui vai equivaler a 1.200 segundos. Correto? Agora nós vamos somar 3.600 mais 1.200, vai dar 4.800 segundos. Ok? Então, sabendo disso, agora nós vamos fazer o produto. Como vai ser esse produto? Potência B, né? Potência B que você vai ter que multiplicar pelo tempo. Então vai ser energia elétrica B, chamar de EB, né? Igual a potência de B. Quanto vale a potência de B? Na questão ele fala que vale 1.500 watts. Então aqui vai ser 1.500 watts, ok? Que vai multiplicar por 4.800, né? Que é o ΔTB. 4.800. Show? Então o EB vai ser esse produto. Quanto vai dar esse produto aqui? 7.200.000. Então vai ficar aqui, né? 7.200.000, né? Isso aqui vai ficar o que? Watts vezes segundos. Agora nós vamos fazer para o último caso, né, galera? Para podermos analisar as opções do problema, correto? Então, o último caso vai ser o que? Vai ser o C, né? Então aqui vai ficar o C. Aqui ficando o C, né? Vamos ver quanto vale o ΔTC. Então, o ΔTC, ele vale o seguinte. Ele vale 1h, né? Então, isso aqui é mais tranquilo. 1h. Mas 1h equivale o que? A 3.600 segundos, né, galera? Então, só colocar aqui. 3.600 segundos. Ok? Agora vamos calcular o EC. O EC, nesse caso, vai valer a potência de C, né? Quanto vale a potência de C? A potência de C vale 2.000. Então vai ficar 2.000 watts, né? Que vai multiplicar o ΔTC, que equivale o quê? A 3.600 segundos. Então, a energia elétrica em C vai ser de 200.000 também. Correto? 000, né? Watt segundo. Então, o que nós concluímos aqui? O EC vale 7.200.000 watts segundo.
O EB vale 7.200.000 watts-segundo, o B e o C são iguais, e o EA vale 7.560.000 watts-segundos. Agora vamos analisar. O A consome mais energia que o B? Ó, a energia do A equivale a 7.560.000 watts-segundo e a energia de B equivale a 7.200.000 watts-segundo. Sim, de fato a resposta é essa daqui. Mas vamos analisar cada uma das outras para podermos ver o erro. B consome menos energia que o aparelho C? Não, ó. Tanto B quanto C são iguais, ó. Então isso aqui já mostra que essa letra B aqui está errada, correto? C consome mais, A consome menos energia que o C? O A equivale o quê? 7.560.000 e o C 7.200.000. O A consome mais energia que o C. Então, não pode ser essa daqui. C consome a mesma energia que o A? Não. Se o A consome mais energia que o C. B consome a mesma energia que o A? Não. Se o A consome mais energia que o B, então a única que vai sobrar é a letra A, que é o gabarito desse exercício. Em um laboratório de eletricidade, é construído um circuito utilizando-se uma bateria de 12 volts, considerado um gerador ideal, que é o que gera energia. Um amperímetro, qual é a função do amperímetro? É medir a corrente elétrica, correto? E vários resistores, conforme mostrado na figura a seguir. Considerando o amperímetro ideal com algumas restrições, né? O valor da corrente elétrica indicada no amperímetro é... Pessoal, a primeira coisa que nós temos que perceber é que se trata de um circuito com vários resistores. Então se trata de uma associação de resistores. Existem três tipos, que é a associação de resistores em série. A associação de resistores em série seria a associação deles no mesmo fio. Um exemplo no cotidiano é o pisca-pisca de Natal. Se você cortar um fiozinho pisca-pisca, todas as luzes vão parar de funcionar. Por quê? Porque a corrente elétrica vai sempre no mesmo fio. Se você cortar, cortou a passagem de corrente. Cortando a passagem de corrente, você não vai ter energia elétrica sendo transmitida ali. Com isso, a lâmpada não vai funcionar, correto? Então, tem isso. E, por exemplo, também, a associação de resistores em paralelo. O que é a associação de resistores em paralelo? Seria a associação com fios diferentes, por exemplo, daqui da casa, de qualquer casa em si. Você corta o fio, a corrente passa por outro. E a associação mista que tem esses dois tipos. Então, galera, vamos agora direto na questão, ele te dá essa configuração. Você concorda comigo que, ó, a corrente ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, né? Lembrando que ela sai sempre do ponto positivo da bateria. Vai passar aqui, ó. Vai vir uma parte dela aqui, né? Vai vir, ó, continuar passando aqui. Vai vir aqui. Vai passar no amperímetro, que é onde ele vai medir ela. Vai vir aqui e vai passar por aqui. Repara o seguinte. Repara que tanto esse aqui quanto esse aqui, ó, estão no mesmo fio, ó. Ó, correto? Se eles estão no mesmo fio, se trata de uma associação de resistores em série. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular primeiro esse REC. Vou chamar de REC 1, que é a resistência equivalente. REC 1 vai ser o seguinte. Quando se trata de uma associação de resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Aqui, como essas duas estão em série, é a soma delas, que vai ficar 1 mais 1, né? Então, vai ficar 1, que é aquela ali, mais 1. Isso aqui vai equivaler a 2 ohms, né? Então, nós temos a resistência 2 ohms. Então, nesse fio aqui, ó, que vai vir até aqui, você vai ter um resistor só de 2 ohms, que equivale a esses dois aqui. Ok? Agora, sabendo disso, nós vamos fazer o que? Redesenhar o circuito dessa forma. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a bateria dele aqui. Ele vai vir bonitinho. Toda a questão de associação de resistores, galera, desenha o circuito para você visualizar a informação, né? Vai ter essa resistência aqui. Vai vir aqui, né? Vai ter outra resistência aqui, que nós não mexemos nela. Ele vai vir aqui. Vai passar aqui pelo amperímetro A, correto? Vai descer aqui, ó. Onde é que essa aqui vai vir para cá? Tudo bem?
E na verdade aqui antes também eu tenho que colocar o resistor, né? Então vou colocar a resistência aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o REC, que equivale a 2 ohms. Como nós já encontramos, um só. Vai ter essa resistência aqui, que vale 2 ohms também. Tudo bem? Reescrevendo, vai ter essa daqui, que nós não fizemos nada ainda. E vai vir aqui o fiozinho. Então aqui vai ficar 1 ohm. Pessoal, agora que nós já desenhamos esse circuito novamente, repare o seguinte, né? Aqui vale 1 ohm também. Mas repara que tanto essa resistência aqui quanto essa resistência aqui estão em paralelo. Concorda? Porque estão em fios diferentes. Então esses dois aqui nós podemos juntar num resistor só, que seria a resistência equivalente. Aí eu te pergunto, como é que calcula a resistência equivalente no circuito em paralelo? É igual de série? Não. A resistência equivalente você vai calcular pela seguinte fórmula. 1 sobre a resistência equivalente, no caso aqui eu vou chamar de REC2, né? Que vai ser igual a 1 sobre esse resistor aqui, que equivale a 2 ohms, então vou botar o 2 aqui, mais 1 sobre esse resistor aqui, que também equivale a 2 ohms. Fazendo essa conta, vai ficar 1 sobre REC2, né? Que vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Repete o denominador, vai ficar 1 mais 1, 2. Correto? 2 sobre 2 vai dar 1, né? Então vai ficar, ó, 1 mais 1, 2, né? Dividido pelo denominador 2. Ó, ele dividido por ele mesmo vai equivaler a 1. Então, aqui vai ser 1. Agora nós vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, REC 2 vezes 1 vai dar REC 2, certo? Que vai dar 1 vezes 1, né? Porque aqui é 1 dividido por 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o REC 2 vai valer 1 ohm. O REC 2 vai ser o REC entre esses aqui. Agora que nós chegamos nisso, vamos desenhar novamente o circuito para conseguirmos entender o problema. Então, vou pegar aqui, né? Desenhar aqui a bateriazinha. Vai vir bonita aqui. Vai pegar essa resistência de 1 ohm, correto? Agora, essas duas aqui vai virar num só. Então, vai andar aqui mais ou menos. Vir aqui, né? Pegar aqui o amperímetro. E vai continuar aqui, correto? Agora aqui vai ser uma resistência de 1 ohm só. Tudo bem? Que é essas duas aqui. Agora vai andar mais um pouquinho. Vai ter outra resistência de 1 ohm. Correto? E agora vai vir para cá. E aí, pessoal? Primeiramente nós desenhamos ela, né? Redesenhamos aqui. E agora estamos redesenhando aqui. Repara que todos estão no mesmo fio. Se todos estão no mesmo fio, trata-se de associação de resistores em série. Então o REC total, né? Que vai ser, vou chamar de REC 3, vai ser o seguinte, a soma desses resistores. Então vai ficar, ó, 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Então isso aqui vai dar 3 ohms. Tudo bem? Então essa resistência aqui vai dar 3 ohms. Agora, pessoal, ele não quer isso na questão. Na questão ele quer a corrente que passa por ali. Se ele quer a corrente, nós vamos aplicar a equação da primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm diz? Que a voltagem vai ser igual ao produto da resistência, nesse caso vai ser o REC 3, né, que é a resistência equivalente total, multiplicado pela corrente elétrica. Correto? Nós temos o V, que equivale a 12 volts, nós temos o REC, que equivale a 3 ohms. Então agora é só pegar e substituir aqui, galera. Então substituindo aqui vai ficar V, que é 12 volts, igual a REC, que é 3 ohms, que multiplica a corrente. Quem é a corrente? Corrente é I. Agora, galera, I vai ficar igual a... Esse 3 que está multiplicando o I, ele vai passar para o outro lado dividindo, correto? Então, vai ficar I igual a 12. Esse 3 que passa, que está multiplicando, vai dividir por 3. Fazendo essa divisão, 12 dividido por 3 vai valer 4, né? Sistema de unidade da corrente elétrica em sistema internacional, amperes, né? Então, 4A, correto? Então, gabarito dessa questão será a letra D.
Vamos então para a próxima questão. Sonares são instrumentos geralmente utilizados por navios para a detecção e localização de objetos no fundo do mar. Os sonares funcionam a partir da emissão de pulsos sonoros ultrassom, né, que ao atingirem os obstáculos refletem e retornam à fonte, como um eco. Um navio analisa o fundo do mar utilizando um sonar com frequência próxima de 25.000 Hz. Sabendo que o fundo do mar está a uma profundidade de 120 metros e que o intervalo de tempo entre a emissão do pulso e a recepção do seu eco é 0,16 segundos, o comprimento da onda dos pulsos emitido pelo sonar é de... Pessoal, o problema é o seguinte, tem um sonar, né, que detecta alguns objetos, né, no fundo do mar. E ele fala que o sonar vai uma altura, despeja o som, uma altura de 120 metros, vai lá no chão, bateu e voltou o eco dele. Ele quer saber a velocidade, no caso o comprimento da onda que foi, correto? E o comprimento da onda se calcula por meio da seguinte expressão: V é igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento dela e F é a frequência. Mas só que para isso nós não temos nem a velocidade e nem o lambda, né? Como é que nós vamos calcular por ela? Mas nós temos o seguinte: nós temos a distância que ele andou em função do tempo, que é esse daqui, correto? Então, você vai perceber o seguinte: o V vai ser a distância, né, o calcular por meio da expressão ΔS, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT, correto? Só que tem um porém, galera. Qual é o porém? O ΔS ele te dá, o ΔT ele te dá. Tudo bem? Então vai ficar da seguinte forma: ΔS que vai equivaler a 120. Para pensar, o erro da maioria das pessoas que resolvem essa questão é isso. Não, porque ele vai bater e vai voltar. Então ele vai duas vezes esse valor aqui. 2 vezes 120 vai dar o quê? 240, né? Então vai ficar 240, porque ele vai e volta, dividido pelo ΔT, que equivale a 0,16 segundos. Agora, como é que nós vamos calcular essa razão aqui, pessoal? Por segundo. Agora já temos o V, temos o F aqui, vamos aplicar essa expressão. Então vai ficar V, que é 1.500, que vai ser igual a lambda, que é o que você quer encontrar na questão, vezes o F. O F aqui, ó, vale 25.000 Hz. Então, 25.000. Certo? Agora que nós sabemos disso, esse 25.000 que está multiplicando o lambda vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar lambda, que é igual a 1.500 dividido por 25.000. Certo? Agora nós temos que ver essa razão. 1.500 dividido por 25.000 dará como resultado 0,06 metros. Correto? Mas não é isso que ele quer na questão. Ele quer em centímetros. Se ele quer em centímetros, vale você o quê? Dividir por 100. Então vai ficar 0,06 dividido por 100, que vai dar 6. Então isso aqui vai dar 6 centímetros. Gabarito letra B. Uma questão: em um parque de diversões, um carrinho de montanha-russa, conforme a figura abaixo, com massa de m igual a 500 kg, passa pelo ponto A a uma altura de 35 metros, com velocidade de 12 metros por segundo. Considerando que a energia mecânica se conserva, conservação, pode-se afirmar que a velocidade do carrinho a passar pelo ponto B a uma altura de 18 metros será use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, ele falou que a energia mecânica se conserva. Se a energia mecânica se conserva, você vai reparar que tem o quê? Uma conservação de energia, que é a conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Aí eu te falo a pergunta: o que é energia mecânica? Energia mecânica é o somatório de 3 energias. São elas: energia cinética,
que refere o quê? A um corpo em movimento. Se o corpo está em movimento, ele realiza energia cinética. Se o corpo não está em movimento, ele não realiza energia cinética. Energia potencial gravitacional. Que é energia potencial gravitacional? É a energia potencial relacionada à altura. E tem também a energia potencial elástica, que é o que? Energia potencial toda vez que tem uma mola, correto? Um elástico ali no meio. Então, vamos calcular a energia cinética no ponto A. A energia cinética no ponto A vai ser o quê? Vai ser... Vamos calcular a energia mecânica no ponto A. A energia mecânica no ponto A vai ser a energia cinética. Como é que calcula a energia cinética, galera? M vezes V ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. É o cálculo da energia cinética. Ok? Então, temos ela, e que o corpo está se movimentando, e temos aqui ó, uma altura. Então, também temos a energia potencial gravitacional. Então, mais, né, no caso aqui vai ser VA, tudo bem? Mais energia potencial gravitacional. Como que você calcula ela? Seria o produto da massa, que é M, vezes a aceleração gravitacional, que é G, vezes a altura, que é H. Pronto. Essa é a energia cinética mecânica, energia mecânica no ponto A. Agora nós vamos ver a energia mecânica no ponto B, galera. Como é que eu calculo a energia mecânica no ponto B? Ela vai ser a seguinte. Aqui no ponto B vai ter energia cinética também. Então vai ser a massa do corpo, que é a mesma, vezes a velocidade no corpo do ponto B, do corpo no ponto B ao quadrado, dividido por 2, né? Ele está relacionado com uma altura, então tem também energia potencial gravitacional, que vai ser somado com mais M vezes G, né? Aqui vai ser o HA, né? Porque a altura é diferente, então aqui vai ser vezes HB. Então, nós percebemos o seguinte. A energia mecânica no ponto A nós colocamos como se calcula. A energia mecânica no ponto B também colocamos como se calcula. Então, se ela se conserva, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Tudo bem? Por quê? Pois ela se conserva. Então, nós vamos pegar, então, vai ficar energia mecânica no ponto A, né? Pelo fato delas se conservarem, que vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Agora é só substituir a energia mecânica no ponto A por aquela expressão, a energia no ponto B por essa daqui. Então vai ficar M, VA, né, que é do ponto A, ao quadrado, sobre 2, mais MGHA, né? Então aqui MGHA, que vai ser igual a M, né? Energia cinética no ponto B, vezes VB ao quadrado, dividido por 2, mais M vezes G vezes HB. Tudo bem? Repara o seguinte, a massa está em todos os caras aqui, então nós podemos cancelar a massa. Essa massa aqui vai embora. Certo? Agora vamos continuar. Vou vir aqui para cima para poder facilitar a conta. Agora, como é que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar da seguinte forma. VA ao quadrado sobre 2, né? Então vai ficar VA ao quadrado dividido por 2. Mais GHA, que é igual a VB ao quadrado por 2, né? Mais GHB. Pessoal, então nós chegamos até aqui.
Ok? Então, o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos pegar agora e substituir os valores ali, pessoal. Então, como é que nós vamos substituir os valores? Vai ficar VA, quanto vale VA? Na questão ele fala que VA vale 12 metros por segundo. Então aqui vai ficar 12, né, que é o VA, ao quadrado sobre 2, mais o G, que vale 10, né, que ele deu na questão. Então 10 vezes o HA. O HA ele deu aqui, ó, 35 metros, né? Então 35. Isso aqui vai ser igual a VB, você não sabe quanto vale. Então vou manter ele aqui. VB ao quadrado sobre 2, mais o G, que vale 10, vezes a altura, nesse caso aqui é 18 metros. Pessoal, nós já temos isso aqui, né? Agora o que nós vamos fazer para continuar a resolução desse exercício? Nós vamos pegar, né, e vamos fazer isso aqui, ó. 12 ao quadrado vai dar 144. 144 sobre 2 vai dar quanto? Vamos fazer ela aqui. Vai dar 72. 72 mais 10 vezes 35 vai dar 350, que vai ser igual a VB ao quadrado sobre 2, né? Então, VB ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 18. Quanto vai dar 10 vezes 18? 180. Então, agora vamos fazer essa soma aqui, ó. 350 mais 72 vai dar 422. 422, que equivale a VB ao quadrado sobre 2 mais 180. Certo? Agora o que nós vamos fazer aqui? Esse 180 que está passando, que está somando aqui do lado de cá, nós vamos passar para o outro lado dividindo, correto? Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 422, né? Esse 180 vem para cá negativo, menos 180, que vai ser igual a VB ao quadrado dividido por 2. Agora, quanto vai dar isso aqui? 422 menos 180. Vou fazer a continha aqui, né? Vai equivaler a 242. Então, aqui vai ficar 242, né? Que equivale a VB ao quadrado sobre 2. Vai ficar dessa forma aqui, ó. VB ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar cruzado. Concorda? Então, fazendo essa multiplicação cruzada, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar VB ao quadrado igual ao produto, né, de 2 vezes 242. Que vai valer 484. Certo? Agora o VB vai valer a raiz desse cara. Então, VB vai valer a raiz quadrada, né? De 484. Então, VB vai se dar
Como resultado, vinte e dois vezes 22 dá 484. Sistema de unidades, metros por segundo, né? Porque está no sistema internacional. Gabarito da questão, letra D. Para a próxima questão. Diante de um espelho esférico côncavo, em seu eixo principal, é colocado e fixado perpendicularmente um objeto luminoso, conforme figura abaixo. A respeito da imagem formada nesse objeto, é correto afirmar que... Pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber aqui, o objeto está colocado aqui na frente do espelho côncavo. Ok? Até aí tudo bem? E no espelho côncavo, galera, a formação de imagens, uma delas vai ser o quê? Real e invertido. Entendeu? Então, vamos falar um bizu bem importante aqui. Toda vez que a imagem for classificada como real, né, ela também será invertida. O que quer dizer o termo invertida? Quer dizer... Vamos lá. Quer dizer o seguinte. Quer dizer que ela vai ficar de cabeça para baixo. Vamos desenhar aqui o objeto e a imagem? Então vai ficar da seguinte forma. O objeto vai vir aqui, ó. Vai bater aqui, né? Vamos supor que o foco esteja aqui. Então ele vai sair pelo foco. Fazer mais ou menos isso aqui. Ele vai vir, bater no espelho e vai sair pelo foco. Agora vamos pegar um outro raio de luz. Ele vai vir mais ou menos aqui. E ele vai tocar aqui, né? E aqui será formada a imagem, que eu vou chamar de imagem I. Correto? Só que, cara, ele não falou a posição exatamente que o objeto está. Eu supus que o objeto está antes do foco. Eu supus. Mas ele não falou isso, então eu não posso afirmar. Entendeu? Eu só supus isso só para poder mostrar mais ou menos como funciona o raio de luz no espelho côncavo. Vai bater e vai sair aqui, né? E vai vir aqui fazer o quê? Vai ter uma reflexãozinha vindo aqui embaixo. Correto? Então, toda vez que a imagem for real, ela vai ser dessa forma aqui, invertida. Agora, toda vez que a imagem for virtual, né? Toda vez que a imagem for virtual, ela será direita. Direita quer dizer o quê? Ela vai estar de cabeça para cima. Então, ela será direita. Então, nesse caso aí, quando estamos tratando de um espelho côncavo, vamos para a próxima questão então, galera, ok? Um carro-tanque, cujo volume é de 24 metros cúbicos, transporta um certo gás, mantendo a temperatura constante de 20 graus Celsius, a uma pressão de 2 atm. Chegando ao seu destino, o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos, mantido a temperatura de 293 kelvins. Assim é correto afirmar que, pessoal, primeira coisa, ele teve uma situação inicial, teve uma situação final, correto? Eu vou chamar a situação inicial de 1. Nessa situação inicial de 1, ele teve um volume V1, que equivale a 24 metros cúbicos, certo? Ele teve uma pressão, a pressão equivale a 2 atms, e ele também teve, né, teve um volume e a pressão, e teve uma temperatura. Temperatura eu vou chamar de T1, que equivale a 20 graus Celsius, certo? Como é que eu vou transformar isso aqui para graus Kelvin? Opa, graus Kelvin.
Como é que eu vou transformar isso aqui para Kelvin? Lembrando que Kelvin não é grau, porque é uma unidade de laboratório. Eu vou somar 273. Então vai ficar 20 mais 273, que vai dar 293 kelvins. Correto? Então isso aqui, galera, é a nossa situação 1. Agora, nós vamos analisar a situação 2. Então a situação 2 vai ficar da seguinte forma, né? Vai ficar o V2, volume aumentou, né? Então o V2, nesse caso, ele falou no problema que vai para 60 metros cúbicos. Vou colocar ele bonitinho aqui, correto? Sabendo disso, temos o V2, né? Ele falou que a temperatura continuou o mesmo valor, então vou deixar aqui, botar T2 por enquanto, que equivale a 293 kelvins, isso aqui já deu na questão, né? 293 kelvins. E ele agora, ele pode afirmar que P, pode afirmar o seguinte, vamos lá. Letra B, o gás sofreu uma transformação isocórica. Galera, a transformação isocórica é um tipo de transformação a volume constante. O volume aqui variou. Volume 1 está a 24 metros cúbicos, o volume 2 está a 60 metros cúbicos. Então não tem como ser a letra B. O gás sofreu uma transformação isobárica? Não tem como ele sofrer uma transformação isobárica, isocórica, ou isocórica ou isométrica, as duas ao mesmo tempo. Então, se ele já tem uma transformação, nesse caso aqui, ó, a temperatura manteve constante, então é uma transformação isotérmica. Então não é isobárica não. A pressão passou a ser de 1 atm, nós temos que fazer a conta para saber isso, né? Como é que nós vamos aplicar? Se nós estamos tratando de uma situação de transformação isotérmica, né, nós temos a seguinte expressão. P1 dividido por V1, que é igual a P2 dividido por V2. Lembrar que aquela equação PV/nRT, galera, ela é um caso especial dela, certo? No qual a temperatura é constante, então a temperatura é igual dos dois lados, elas se cancelam. Se você quiser saber mais sobre isso, na live 3, na playlist Lives, eu falei exatamente sobre esse tema e eu debati um pouquinho mais aprofundado. Correto? Aqui eu já estou indo direto para resolver a prova. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar V1 vale 2, então 2, sobre V1, né? P1 foi mal, 2, vou colocar P1 e P2 aqui. Então P1 vale 2, dividido por V1, que é 24 metros cúbicos, né? Que vai igualar a P2, que você não sabe quanto é. Então vou deixar ele quietinho, bonitinho aqui. Dividido pelo V2, que vai de 60 metros cúbicos. Certo? Agora nós vamos pegar e multiplicar isso aqui cruzado. Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar P2, 4P2, que vai ser igual a 60 vezes 2, que vai dar 120. Então aqui vai ser 120. Agora o 24 vai passar para lá dividindo, né? Então vai ficar da seguinte parte. Vai ficar P2 igual a 120 dividido por 24. Fazer essa continha aqui, que vai dar como resultado. Ele disse que a pressão era de 1 atm, o que é errado, nós calculamos que é 5. A temperatura do gás sofreu uma grande alteração? Se está se tratando de uma expansão isotérmica, não teve alteração na temperatura não. Letra A, o gás sofreu uma transformação isotérmica? Sofreu, como nós já vimos. Gabarito dessa questão, letra A. Navios e outras embarcações marítimas costumam usar uma unidade de medida de velocidade chamada nó. Um nó equivale a uma velocidade de aproximadamente 1,85 km por hora. Uma embarcação navegando a uma velocidade constante de 20 nós, durante um tempo de 8 horas, percorrerá uma distância aproximada de... Pessoal, primeira coisa, a velocidade aqui nós calculamos pela seguinte fórmula. V, que é igual a variação da distância, que eu vou chamar de ΔS, dividido pela variação do tempo, que eu vou chamar de ΔT. Correto? Sabendo disso, nós temos que saber o que? Ele dá na questão a velocidade, ele dá na questão o ΔT, que é o ΔS. Só que tem um porém. Ele fala que o V equivale a 20 nós, né?
Ele não dá a velocidade, no caso aqui, em quilômetros por hora, já que ele quer a distância em quilômetros. Então ele fala que vale 20 nós. Se vale 20 nós, nós vamos ter que transformar isso aqui, né, para quilômetros por hora. Mas só que ele fala na questão que 1 nó equivale à velocidade de 1,85 km por hora. Então eu vou pegar esse 20 nós e vou multiplicar por 1,85, correto? Fazendo esse produto aqui, V será igual a 37 km por hora. Então conseguimos transformar de nós para quilômetros por hora, correto? Então temos a velocidade aqui certinha, temos o tempo que é 8 horas, agora é só substituir na fórmula. Então vai ficar o quê? V, que equivale a 37, né? Que nós já vimos, que vai ser igual a ΔS sobre o ΔT. E ele na questão disse que o ΔT vale aqui, ó, 8 horas. Então, sobre 8. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. O ΔS dará como resultado 296 quilômetros. Certo? Gabarito, letra B. Os ímãs são corpos que geram campo magnético e as observações de fenômenos relacionados ao magnetismo ocorrem desde a antiga Grécia. Sobre as propriedades dos ímãs, analisar as afirmativas a seguir. Galera, a primeira coisa, o ímã ele funciona mais ou menos assim, ó. Todo mundo aqui já viu ímã, né? Geralmente fica na geladeira de casa, correto? Vamos supor que esse ímã é dividido em duas partes. Aqui seria a região, colocar sul, e aqui seria a região norte do ímã. Vamos supor que eu quebre esse ímã aqui, ó. Quebrei esse ímã aqui. Se eu quebrei esse ímã, vai ficar um ímã pequenininho aqui e vai ficar um outro ímã maior, correto? E aí, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ter a parte dele que vai ser a norte e aqui vai ter a parte dele que vai ser a sul. Isso é normal. Uma positiva e uma negativa, correto? E se eu fizer outro corte aqui, vai ter um norte e um sul também. Independente de quantas partes eu cortar, sempre vai ter norte e sul. E aqui também não vai ser diferente. Aqui vai ter o norte e aqui vai ter o sul, correto? Agora vou falar sobre a interação dos ímãs. Se eu pegar dois ímãs com a mesma carga, sul com sul ou norte com norte, eles vão se repelir, correto? Porque cargas iguais se repelem. Mas se eu pegar o norte de um com o sul do outro ou o sul de um com o norte do outro, eles vão se atrair. Tudo bem? Tendo isso em vista, vamos partir para as afirmações. Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, sul e sul, se repelem? Sim, acabamos de falar isso aqui. 2. Quando o ímã é dividido ao meio, obtém-se dois outros ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul? Sim, falamos aqui também. Em um ímã, existem cargas magnéticas positivas e negativas? Sim. Separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã? Não. A distância vai alterar de acordo com que ele for picotando ela. Então essa daqui está errada. Certo? Então o gabarito vai ser o quê? 1 e 2 certas. Gabarito, letra D, né? Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Galera, foi um prazer, né? Quem ficou até o fim desse vídeo aqui assistindo essa resolução. Você que vai fazer a prova da EAN. Cara, eu vou toda semana colocar um ano diferente de prova. Então semana que vem eu vou colocar a prova, né, na próxima terça, a prova da EAN de Física 2019, correto? Estudem aqui, galera, prestem atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no meu Instagram, correto? Meu Instagram é @fisicaComMiranda. Show? Me chama lá, me chama no direct ou aqui nos comentários mesmo do YouTube, tudo bem? Para que eu possa ajudar vocês e, consequentemente, ajudar na aprovação de vocês. Contem comigo e não se esqueçam, se esqueceram aí, dê seu like no vídeo e compartilhe para mais amigos que vão fazer essa prova da EAN, para que conseguimos propagar conteúdos de qualidade. Valeu?